Muito bem, estamos com mais um vídeo aqui do meu canal. Agradeço a sua atenção, a audiência, e hoje vamos falar sobre a importância da fisiologia para quem quer prescrever programas de exercícios, tanto para treinamento como tratamento. Mas antes de falar sobre esse tema, como sempre, né, a gente pede aquela ajuda, não deixe de se inscrever no meu canal, clique aqui no sininho, curta, compartilhe com seus amigos. E então vamos lá abordar sobre esse tema, a importância da fisiologia, você conhecer o funcionamento dos sistemas, o funcionamento do organismo para prescrever programas de exercícios com qualidade e de resultados. Vamos lá! Muito bem, então a fisiologia ela estuda o funcionamento do organismo e a interação entre esses sistemas. Geralmente nós aprendemos o funcionamento de cada sistema separado, o que eu acho um certo problema porque na verdade eles funcionam de uma forma interligada, por isso que são considerados sistemas, né? Fazem parte de um todo. E a gente tem que entender que um está relacionado com o outro e exerce influência em outro. Ao longo aqui do vídeo eu vou explicando, vai ficando mais claro. Só para a gente relembrar um pouquinho lá, quando eu fiz minha graduação de fisioterapia, já há um bom tempo atrás, não se chamava sistema, chamava aparelho. Falava aparelho digestório, aparelho cardiovascular, aparelho endócrino, enfim. E mudou essa terminologia para sistema, porque aparelho parece que é uma coisa separada e sistema então faz parte de um todo, né? Envolve, todos eles estão interligados e fazem parte aí do funcionamento do corpo como um todo. Então é fundamental que a gente entenda a fisiologia para a gente entender as respostas que eu tenho do exercício no organismo. Ah, mas daí eu tenho a fisiologia do exercício. Sim, só que a fisiologia do exercício é exatamente entender as respostas do exercício, mas eu tenho que saber como o organismo se comporta e como ele funciona quando não está em exercício, quando está em repouso. E também é importante eu conhecer como ele funciona para depois eu, quando for estudar a fisiopatologia, eu entender como funciona o organismo na presença da doença ou de uma lesão, enfim. Então a gente tem que entender o normal para depois entender as adaptações ou as possibilidades de respostas durante o exercício e durante a patologia. Então não tem como a gente seguir sem conhecer essa base. Por isso que eu falo que é fundamental a gente ter a base, que é a fisiologia, anatomia, biomecânica, cinesiologia, para depois aprender o resto, ou para melhorar o nosso raciocínio clínico, como avaliar, como prescrever e por aí vai. Então o princípio básico da fisiologia que a gente tem que entender é a homeostase, que o nosso organismo está sempre em equilíbrio. E qualquer alteração que nós tenhamos, ele vai lançar a mão de mecanismos para buscar o equilíbrio. Só isso já faz com que a gente tenha um raciocínio muito interessante quando a gente vai colocar o indivíduo em exercício. Se eu coloco ele em exercício, eu tiro ele da homeostase. Eu quebro essa linha de equilíbrio e o meu organismo vai lançar a mão de mecanismos para voltar para o seu equilíbrio, para voltar para a homeostasia. Eu conhecendo esses mecanismos e conhecendo essa base, esse repouso, né, como está o meu organismo em repouso, eu sei que respostas ele vai gerar, então que determinado exercício vai gerar resposta significativa ou não, ou qual tipo de resposta para eu poder aí sim tratar ou treinar um indivíduo. Por isso que eu consigo gerar mais resultados. Por exemplo, eu sei que um exercício aeróbio ele gera uma sobrecarga de volume no meu coração. Essa sobrecarga de volume faz com que eu tenha uma hipertrofia excêntrica, aumentando então o volume, o tamanho da câmara, né, ventricular, e podendo aumentar então esse volume ejetado. Porque se o coração ele fica mais forte, ele teve uma hipertrofia, ele consegue então bombear mais. E por outro lado, o treinamento de força, o exercício resistido, ele causa uma sobrecarga de pressão. Com isso eu tenho uma hipertrofia concêntrica do ventrículo, ou seja, eu tenho uma pequena diminuição da câmara, que continua sendo fisiológica, não traz problema nenhum, mas eu tenho um aumento dessa parede, mais significativo até muitas vezes do que a hipertrofia excêntrica. E o aumento dessa parede faz com que o coração ele bombeie mais sangue e aí a gente
tem uma resposta mais interessante também em termos de redução de frequência cardíaca, de repouso, né? Por que ele vai bombear mais sangue? Porque às vezes as pessoas elas não entendem que o coração ele vai bombear, quando o ventrículo contrai, ele não vai conseguir bombear todo o sangue que está ali no ventrículo. Sempre tem um volume residual que fica, que é o volume sistólico residual. Ou seja, depois da sístole tem um resíduo que fica. Se eu tenho uma parede mais forte, tenho mais músculo no coração, toda sístole eu vou ejetar mais, o meu volume sistólico residual vai ser menor. Ou seja, se você ejeta mais sangue, você supre as necessidades e demandas metabólicas do teu organismo por mais tempo. Então você vai bater menos vezes. Se você reduz a frequência cardíaca de repouso, você pode reduzir a pressão arterial de repouso. Por quê? A pressão arterial é igual ao débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica total. E o débito cardíaco é o resultado do volume do débito sistólico pela frequência cardíaca. Se a gente abaixa a frequência cardíaca, a gente abaixa o débito e abaixa a pressão arterial. Ok? Então, com isso, com determinado tipo de exercício, os dois tipos de exercícios, eu posso favorecer essa questão de reduzir a pressão de repouso, obviamente, mas reduzir a frequência cardíaca de repouso. Agora, dependendo da condição que meu indivíduo tenha, eu posso preferir por uma sobrecarga de pressão ou preferir por uma sobrecarga de volume. Depende da condição, eu vou prescrever um exercício mais voltado para uma questão ou outra. Então, por exemplo, se a gente tem uma estenose aórtica, ou no caso, um indivíduo que já tem uma hipertensão por muito tempo, ele já tem uma sobrecarga cardíaca que faz com que esse coração ele tenha uma diminuição da sua câmara. Se ele tem uma diminuição da câmara, qual que seria mais interessante? A gente fazer uma hipertrofia ou não, uma hipertrofia, um exercício que não vai ter esse tipo de estímulo. Fazer um estímulo excêntrico, de hipertrofia excêntrica, né? Então, isso é bem importante. Na verdade, nessas condições, acontecem as duas coisas, né? O indivíduo que ele é hipertenso por muito tempo, a pressão dele está elevada durante o dia inteiro, os vasos estão mais apertados, então o coração tem que exercer mais força para conseguir ejetar, né? Para vencer aquela pressão externa das artérias, senão o sangue não sai. E por um outro lado, como a pressão lá é alta, ele vai sair menos por batimento, né? Então pode ser que ele bata mais vezes. Então ele vai ter uma sobrecarga das duas condições, né? Que pode afetar isso no longo prazo, trazendo uma insuficiência cardíaca, né? Então, dependendo da condição, a gente pode optar mais por um lado ou por outro, ou buscar o exercício intervalado, ou buscar a combinação dessas duas modalidades, né? Mas aí a gente pensa as demandas metabólicas do meu organismo. Então, se o meu coração ele não está conseguindo suprir essas demandas energéticas, os outros sistemas vão ser influenciados, porque eles precisam de irrigação, de nutrientes, de energia para funcionar. Então, por exemplo, o sistema musculoesquelético vai acabar sendo influenciado, onde vai ter uma diminuição da capacidade de se exercitar, ou de movimento, ou de resistência ao exercício. O meu sistema pulmonar vai estar prejudicado, né? E se eu tenho um prejuízo desses sistemas, como o meu condicionamento cardiorrespiratório vai estar mais baixo, eu tenho uma resistência ao exercício mais baixa, eu vou praticar menos exercício ou menos movimento durante o dia. Com isso, eu tenho uma tendência à perda de massa muscular. Então, é normal a gente ver um cardiopata com uma redução de massa muscular. Essa redução de massa muscular, que é chamada sarcopenia, pode levar a um risco maior de quedas ou de diminuição da sua funcionalidade. E se eu tenho menos atividade, menos exercício, menos atividade muscular, que aquele músculo está tracionando o osso, e o osso responde à tensão, a estresse mecânico, eu vou ter uma menor deposição de cálcio e de formação de matriz óssea, o que pode levar à osteopenia e à osteoporose. Então, é como uma coisa leva a outra. Se a gente entende a fisiologia, entende o funcionamento dos sistemas, a gente sabe que um está conectado com o outro, né?
Então, por exemplo, a gente tem a questão metabólica. Nós temos o metabolismo aeróbio e o anaeróbio. O aeróbio depende de oxigênio, o anaeróbio não depende de oxigênio. E a gente tem respostas diferentes enquanto a gente usa cada tipo de metabolismo. Então, se eu tenho uma diminuição do meu suprimento de oxigênio por algum motivo, eu posso ter uma participação maior do meu anaeróbio. E quais são os motivos que podem diminuir o meu suprimento de oxigênio? Eu posso ter doenças cardiopulmonares, eu posso ter altitude, eu posso ter até uma diminuição do fluxo sanguíneo local, fazendo um trabalho de oclusão vascular, eu diminuo, faço uma hipóxia tecidual para atuar mais no metabolismo anaeróbio. E se eu estou mais no metabolismo anaeróbio, quais são as respostas? Eu vou ter a permanência no exercício vai ser menor, né? É curta a duração, e eu vou ter mais lactacidemia, vou ter mais, teoricamente, né, a liberação do hormônio do crescimento, o GH. Então a gente tem umas respostas diferentes aí do metabolismo aeróbio. O anaeróbio eu vou ter uma maior acidez. Essa acidez eu tenho que tamponar, eu tenho que dar um jeito de equilibrar isso, a gente chama de equilíbrio ácido-base, porque se eu não equilibrar essa acidez, eu tenho uma desregulação do meu organismo, eu tenho uma desregulação do meu pH. Então o pH é esse equilíbrio ácido-básico. Se ele está muito alto, nós estamos ficando com o meio mais básico. Se ele está muito baixo, o nosso meio está ficando mais ácido. Qual que é o problema da alteração do pH? É que a gente vai ter uma alteração da função das nossas enzimas, que são fundamentais para exercer todas as funções metabólicas. Se eu tenho uma alteração no meu pH, consequentemente, essas enzimas não vão funcionar adequadamente e eu não vou ter aquelas reações executadas na velocidade que eu precisaria, né? Então eu tenho que regular esse meu organismo para ficar com o pH normal. Só que eu estou no metabolismo anaeróbio, a tendência é ter um pH deixar mais ácido, porque eu aumentei a minha acidose pela produção dos íons hidrogênio, né? E como é que eu vou tamponar isso? Aí eu tenho o bicarbonato. Só que como é que o bicarbonato ele vai estar disponível? Porque o rim ele recebeu essa mensagem, né, de que o meio está ácido, então ele, na hora de filtrar, ele segura o bicarbonato, né? Porque a gente pode selecionar os nutrientes que vão para a excreta. Então o rim ele filtra, né, e consegue segurar o bicarbonato vai se ligar ao hidrogênio, vai tamponar o hidrogênio e isso vai virar CO2 e água. Só que daí eu tenho que eliminar esse CO2, né? Se eu não elimino esse CO2, essa reação é reversível e eu volto a ter bicarbonato separado do hidrogênio e meu meio fica ácido. Então olha só que louco, se você tem uma doença pulmonar, você tem uma dificuldade, você fica hiperinsuflado, uma dificuldade de expelir ou de exalar, né, o CO2, você tem que eliminar esse CO2, você pode ter uma reação reversível e você ter uma acidose porque você não está eliminando o CO2. Né? E se você mantém esse CO2, a dificuldade de troca gasosa também é maior. Por quê? As trocas gasosas acontecem por diferença de pressão, né? Então, o oxigênio, o ar, na verdade, né, ele entra porque aqui fora tem uma pressão maior do que a interna. A partir do momento que a pressão interna é maior do que fora, o ar sai. Então, o ar não entra e sai porque ele quer, porque ele tem vontade própria. Então, quando eu tenho a contração dos músculos, abaixamento das costelas, comprimindo meus pulmões, a pressão interna se eleva e é maior do que a pressão atmosférica, então o ar sai. A partir do momento que esses músculos se relaxam e diminui a compressão dos pulmões e a pressão interna passa a ser menor do que a pressão externa, o ar tem de entrar, por diferença de pressão. Então, se eu tenho retenção de gás carbônico ou de ar, né, eu vou ter uma dificuldade de entrada. E se eu tenho ali gás carbônico acumulado, né, na circulação, eu vou ter uma dificuldade da difusão desses nutrientes do pulmão
para a circulação, por exemplo. A gente tem na hemoglobina, a gente tem sítios de ligação para o oxigênio. Então são 4 sítios. Cada hemoglobina vai ligar 4 oxigênios. Só que ela pode estar ligada ao oxigênio ou ao gás carbônico. Se o gás carbônico está ali ocupando um espaço, então eu já tenho menos espaço para o oxigênio. Se eu não consigo eliminar esse gás carbônico por várias questões, né, eu vou ter uma dificuldade de ter ligação do oxigênio e o oxigênio ser transportado para todo o sistema para levar para os nossos outros sistemas, tecidos e órgãos para realizar o metabolismo aeróbio. Então, em alguns momentos, pode ser que a gente tenha uma predominância do metabolismo anaeróbio. Esse metabolismo anaeróbio aumenta a acidez. Aí eu tenho que tamponar, mas aí eu tenho uma insuficiência renal. E tá entendendo como o negócio é todo interligado? E tudo isso é muito importante quando a gente fala da prescrição clínica do exercício ou treinamento clínico funcional, porque na hora da gente prescrever um exercício para condições específicas ou clínicas, a gente tem que pensar nisso tudo. Se você vai colocar alta intensidade, moderada, baixa, vai colocar um volume alto ou um volume mais baixo, qual o tipo de exercício, vamos buscar mais exercício aeróbico, o exercício anaeróbico, o exercício resistido, vamos colocar exercício intervalado, mais membro superior, mais membro inferior, por aí vai. Olha outro exemplo bacana que a gente fala muito, é dos hipertensos, né? Então, já comentei aqui, né, a pressão arterial, o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica total. Então, se eu começo a fazer exercício, eu aumento minha frequência cardíaca e aumento a contratilidade do miocárdio, do coração. Por que aumenta essa contratilidade? Porque a gente precisa de mais demanda de sangue e nutrientes, né, demanda energética para os músculos, certo? Então eu tenho uma resposta tanto endócrina, né, hormônios que vão aumentar a contratilidade, por exemplo, a adrenalina e noradrenalina, como eu tenho uma resposta nervosa, que é mais rápida, né, a ativação do sistema nervoso simpático, que aumenta a contratilidade também. E aí, para suprir as demandas, né, do meu organismo. Então, se eu aumento a frequência cardíaca e a contratilidade, eu aumento o débito cardíaco, então eu aumento a pressão arterial. E durante o exercício, a adrenalina, a noradrenalina, que é uma resposta endócrina, ela também atua nos vasos, aumentando a constrição, ou esse vaso fica mais apertado, mais contraído. E com isso, aumenta a resistência vascular periférica total, fazendo com que a pressão se eleve mais também. Então, no indivíduo hipertenso, se eu elevar muito a frequência cardíaca dele, eu posso trazer mais prejuízo ou maior risco. Agora, a questão que se levanta muito na literatura ou, né, na comunidade aí científica é o tempo. Então, eu vou fazer uma caminhada. Eu vou levar minha frequência cardíaca, eu vou ter a contração dos músculos também, isso que eu esqueci de falar, a contração dos músculos comprimindo os vasos, e vou ter aumento também da contração dos vasos ali, da resistência vascular periférica, por essa questão de adrenalina, enfim. Então eu faço exercício aeróbico, eu mantenho ele em 30 minutos contínuo, com a frequência elevada e com essa resistência dos vasos elevada. Isso gera um risco. Se eu faço um exercício com pesos, eu vou elevar mais, porque aí eu exijo mais força, então o coração vai bater mais forte para injetar o sangue mais rápido lá, né? E os músculos comprimindo os vasos também. Mas você faz por quanto tempo? 1 minuto? E daí descansa. Depois descansa 1 minuto. Aí o organismo lança a mão de mecanismos para voltar para a base. Aí você faz mais 1 minuto, descansa. 1 minuto, descansa. Então a musculação, o treinamento resistido, acaba sendo um exercício intervalado. A questão é qual que é mais interessante. A ideia é mesclar, né? Mas são essas questões que a gente tem que estar atento. Por exemplo, um indivíduo hipertenso grave, eu não colocaria em exercício contínuo. Eu poderia colocar no aeróbio, faz 3 minutos de aeróbio, descansa. Faz alguns exercícios resistidos, descansa. Vai para o aeróbio, descansa. Então a gente faz mesclado, né? Outra coisa, a gente aprende, né? O fisioterapeuta não tanto, mas o profissional de educação física, o personal aprende que os exercícios devem ser multiarticulares para monoarticulares. Grandes grupos musculares para pequenos musculares. Perfeito? Isso dá mais segurança, né? É mais fácil para o indivíduo realizar de início do que exercícios isolados, né? Vamos dizer assim.
Só que quanto mais grupos musculares envolvidos, mais a resistência vascular periférica aumenta. Mais músculo comprimindo os vasos, mais a resistência aumenta, teoricamente mais elevação da pressão. Então, quando eu tenho um hipertenso grave, a gente preconiza por pequenos grupos, exercícios monoarticulares. Ah, mas talvez ele não tenha tanta coordenação assim, mas vamos fazer devagar, vamos ensinar, vamos utilizar elástico, não sei, outros recursos para tentar fazer da melhor forma esse tipo de exercício. Então, o entendimento da fisiologia, de como funciona o meu organismo, eu sei a resposta que eu vou ter no exercício. Então fica muito mais claro para eu conseguir prescrever depois, né? Olha como tudo isso é interessante, né? A gente consegue ver até respostas hormonais decorrentes do exercício, até para você tentar modular de acordo com uma resposta que você, ou uma condição que você tenha, aquilo que é mais interessante para você naquele momento, né? Então, veja como a gente tem que compreender isso, né? Compreender a fisiologia, compreender a base, né? Entender o funcionamento do sistema musculoesquelético, que está ligado com o nosso sistema cardiovascular e respiratório, que está ligado com o nosso sistema renal, equilíbrio ácido básico, que está relacionado com o nosso sistema endócrino, né? Que está relacionado com o nosso sistema nervoso, porque é ele que regula tudo isso, né? O sistema nervoso ele regula o endócrino, regula o cardiorrespiratório, regula o vascular, né? Nós temos o sistema nervoso autônomo atuando nos vasos, na respiração, no nosso músculo cardíaco. Então tudo isso está interligado e a gente vai entendendo como funciona, né? Para depois ir encaixando as peças e prescrever da melhor forma. Mas, claro, a gente separa e estuda separadamente cada sistema para ficar mais claro, mais didático. Mas tem que ter essa conexão. Por isso que a gente fala muito nos nossos cursos, nas nossas formações, que a relação de um sistema com o outro, trazendo para a prática, como eu tentei trazer aqui, né, mostrando como que a fisiologia cardíaca, metabólica, já trouxe a parte do metabolismo, já trouxe a parte respiratória, como que tudo isso está se conectando. Eu já trouxe a parte da endócrino também, a renal, como que tudo isso se conecta para a gente poder ter os melhores resultados, né? Ainda não falei de sistema reprodutor. O sistema reprodutor ele não é só para reprodução, né? Ele tem a produção de hormônios ali específicos que atuam no funcionamento de vários outros sistemas. Por exemplo, os hormônios femininos, eles atuam aí no sistema ósseo, por exemplo, né? Quando a gente chega na menopausa, a gente não, né? As mulheres chegam na menopausa, tem a diminuição ou, na verdade, a cessação da produção dos hormônios que vão interferir diretamente na homeostase no osso, causando então a osteopenia ou a osteoporose, né? Por isso que a gente fala, você entendendo isso, a gente fala aqui para as mulheres construir o máximo de massa óssea durante a vida pré-menopausa. Depois da pós-menopausa você pode tentar ao máximo manter, né? Mas até ganhar fica difícil. Alguns artigos, alguns estudos a gente vê que teve um ganho pequeno de massa óssea com suplementação e exercício. Mas se você não está perdendo, já é uma vantagem. Igual a massa muscular. Você faz um banco, né, de massa. Você vai poupando da tua vida, porque chega um momento que a tendência é só perder. E você faz exercício, não estou ganhando massa. Perfeito, você não está perdendo, né? Isso já é uma grande vantagem. Então tudo isso é importante. A gente nem falou aqui do sistema reprodutor, né? Basicamente os ovários são os órgãos que secretam os hormônios das mulheres e os testículos, né, secretam os hormônios dos homens. Então aí tem questões aí também importantes que a gente pode falar também num outro momento. Então a fisiologia é muito ampla e muito importante para toda essa questão que nós estamos comentando. Mais um conceito que eu não coloquei aqui é o sistema imunitário, né? O sistema imunitário é fundamental, inclusive o pessoal que gosta da hipertrofia. E já falando de hipertrofia, ela não é hipertrofia uma questão só do personal, só estético. Hoje a gente sabe, hoje não, faz muito tempo, né, mas as pessoas não levam muito em consideração isso. A hipertrofia é fundamental para o bom funcionamento do sistema musculoesquelético, porque é um dos fatores determinantes de força, um dos 4 fatores que determinam a força. Isso a gente estuda em fisiologia neuromuscular. E se eu tenho uma diminuição da massa muscular, eu tenho diminuição de força. Se eu tenho diminuição de força, eu posso ter um desequilíbrio articular. E isso causar algumas alterações, né, bem significativas, como possíveis lesões. Então, no tratamento de lesões, nós usamos muito técnicas
para buscar a hipertrofia, né? E a hipertrofia, pensando na parte fisiológica, metabólica, é uma resposta do sistema imunitário, né, associada com questões hormonais. Então eu só terei a hipertrofia se eu tiver essa resposta, né, do sistema imunitário ali. Por exemplo, a gente causa microlesões, essas microlesões geram um processo inflamatório que faz com que a gente tenha ativação aí de células do sistema imunitário. Essas células do sistema imunitário, elas fazem com que tenha uma atração, liberam algumas substâncias, né, que faz uma atração de outras células que vão se fusionando e vão formando um novo tecido e formando aí o músculo, né? Ou seja, a gente aumenta o tamanho dele e esse tamanho que a gente chama de hipertrofia, acontece dois fenômenos celulares, que é a hipertrofia, o aumento do tamanho da célula, e a hiperplasia, que é o aumento do número dessas células. Então, somando esses dois fenômenos, a gente consegue ter a hipertrofia do músculo, né, como um todo. Então, mais uma vez mostrando como o entendimento, né, desses sistemas, da ligação desses sistemas, é fundamental para a gente conseguir prescrever com qualidade. Se você tem algum cliente, ou paciente ou aluno que tem alguma deficiência imunitária, também pode ter uma importância nessa condição. Se você tem, acontece muito em atletas, né? O uso abusivo de anti-inflamatório, a gente acabou de falar que o processo inflamatório é importante para esse processo de hipertrofia, porque é a inflamação que vai atrair as células imunitárias e vai gerar, enfim, é tudo um processo metabólico aí que a gente não vamos descrever aqui. Mas se você toma muito esse tipo de medicamento para suprimir a dor, você pode diminuir esse processo. Há uma questão bem importante aí também na literatura, é a crioterapia. A crioterapia tem um efeito anti-inflamatório? Tem, mas daí? A hipertrofia não é importante ter na inflamação? E aí você faz um gelo pós para recuperar, mas vai interferir na inflamação? Não vai? Tem estudos mostrando que sim. Tem que tomar esse certo cuidado. Mas ela ajuda a reduzir o efeito térmico do exercício e acelerar a recuperação? Não está comprovado, né? Porque a gente sabe que a temperatura, quando tem um aumento da temperatura, ou seja, o efeito térmico do exercício, eu tenho uma desnaturação das enzimas, né? Eu posso chegar à fadiga mais rápido e aí posso também demorar mais para recuperar. Então, se eu reduzo essa temperatura pós-exercício, a gente já tem o metabolismo retornando ao normal, vamos dizer assim, né? Então, tem várias questões que ainda tem que se descobrir, mas a gente precisa buscar na ciência e ter um embasamento para poder prescrever com qualidade. Então, até técnicas simples como a crioterapia, a gente tem critérios para aplicação. Cada vez mais a gente tem usado o gelo só para contusões. Contusão. Para recover, o pessoal tem usado muito. Eu já procurei na literatura, a gente não encontra ainda uma eficiência. Claro que às vezes as pessoas se sentem bem, né? Mas uma eficiência assim comprovada assim, né, nos artigos da crioterapia ou banho ou imersão com gelo, né, pós-atividade. O que a gente vê, por exemplo, que é muito interessante na recuperação da dor muscular de início tardia, é a própria liberação miofascial pós-exercício. A gente consegue observar que há uma redução da dor muscular de início tardia, né? E aí acelera esse processo de recuperação, vamos dizer assim. Mas por que isso? Porque a gente tem o efeito esponja, retirando aqueles metabólitos, reidratando aquele tecido, favorecendo a vascularização, então trazendo mais células, né? Talvez do sistema imunitário, reparo, nutrientes e por aí vai. Tem várias teorias que a gente pode ficar aqui discutindo mais uma hora. Então, a propósito desse vídeo é fazer com que você entenda e estude a fisiologia, né? E essa interligação, porque se você estuda a fisiologia, aí sim você vai conseguir entender a fisiologia do exercício, aí sim você vai conseguir entender a fisiopatologia. O que eu vejo muitos alunos pulando etapas, eles querem ir direto para a fisiologia do exercício, saber o que acontece no organismo durante o exercício. Mas se você não sabe a função normal, em repouso, fica complicado você entender em exercício. Então, se quiser saber mais sobre isso, fica de olho aí no meu canal, segue a gente, que a gente está com uma ideia bem interessante. São vídeos agora falando da base, né, buscando sobre anatomia, biomecânica, fisiologia, cinesiologia, base para fortalecer, né, a base, depois a gente consegue desenvolver para cima. Então, como sempre, a gente pede, não deixa de se inscrever aqui no meu canal, compartilhe esse vídeo com pelo menos um
fisioterapeuta ou um personal trainer para a gente divulgar esse conhecimento, para a gente conseguir elevar o nível da profissão. Vamos estudar a base, que aí o resto fica mais fácil. E se todo mundo conhecer, né, compartilhando esse conhecimento, fica mais fácil. Agradeço mais uma vez. Nos vemos no próximo. Abraço.